Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez para uma nova edição do programa Pode Falar em Direito. Hoje com a alegria imensa de estar com a oportunidade de falar com meu grande amigo Edson Santana, advogado de escola nessa cidade e que é um grande lutador pelas causas do direito, da justiça e das instituições desse país. Ô, meu amigo Edson, por gentileza, se apresente. Conte um pouco de sua história, que a sua história é uma história bonita. Obrigado. Antes de mais nada, Feliciano, eu queria dizer da alegria de estar aqui com você, não é? Pode falar em direito. Para mim é motivo de muito orgulho. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer isso em outras ocasiões, não é? Eu que venho do interior do estado, eu que sou o primeiro advogado da minha casa, da minha família mais próxima. E eu já lhe relatei isso. Para mim é motivo de muito orgulho ter amigos, né, da sua estirpe, né? O doutor Feliciano, seu pai, já era um professor e pessoa da qual a gente sempre buscou se espelhar pela retidão de conduta, pela moral inabalável, enfim. E posteriormente eu tive a alegria de também poder lhe chamar de amigo. Então, hoje, para mim, pode ter certeza, é motivo de muito regozijo, alegria e satisfação, não é? Bom, o seu amigo velho, querido, é um menino que nasceu na cidade de Juazeiro do Norte, portanto, na região sul do estado do Ceará. Meu pai era um pequeno comerciante lá na região, minha mãe dona de casa. Eu sou o filho caçula de 6 irmãos, portanto, uma família numerosa, porque era hábito naquela época as famílias serem numerosas, e inclusive famílias que queriam muito bem umas com as outras. Mas só um instante, eu vou lhe interromper aí Pois porque não. essa história do hábito me incomodou. Ah, Eu tenho uma visão diferente. é? Eu tenho uma visão sociológica. O povo do Sul tira muita deboche, o povo do Nordeste, por termos tido famílias grandes. Mas eu, olhando sociologicamente, eu vejo o seguinte: as pessoas do sertão, abandonadas que sempre foram pelo Estado brasileiro, elas não tinham previdência social. Então, o pater familia, o líder da família, o pai de família, ele tinha que ter muitos filhos mesmo, porque essa quantidade de filhos significava uma velhice que podia ser provida pelos filhos. Então, na minha visão sociológica, as famílias grandes foram os primeiros sistemas de previdência social para a aposentação de um trabalhador. Boa perspectiva, e não tenha dúvida que isso faz todo sentido. Essa visão sociológica que você apresenta, não é? Faz todo sentido, faz completo sentido. Inclusive nas culturas orientais isso é praxe, não é? Lá por outras razões, as famílias não são tão numerosas, mas cabe aos filhos essa responsabilidade de posteriormente carregar os seus pais, assim como acontece ali nas culturas orientais. Mas meu pai, Feliciano, dentro da sua sabedoria empírica, não é? Ele costumava dizer que cabiam às pessoas de bem povoar o mundo. E talvez também essa, embora um tanto quanto uma visão romântica, seja uma visão do nordestino, do sertanejo, que era justamente poder, de alguma maneira, estender, né, os laços ou a construção de uma sociedade calcada em pessoas de bem, que tinham valores e que têm ainda valores que dão substância a essa célula básica da sociedade que é a família. Então, também por essa visão, a gente percebe que naquela época nós tínhamos ali famílias cada vez mais numerosas e digo mais, que queriam muito bem umas pelas outras. Hoje a gente percebe e vive um mundo bem individualista. Isso aí dá inclusive um podcast só para falar disso, viu? Aí a Mas gente ia ter que falar muito do Zygmunt Bauman sobre a sociedade e os amores líquidos. exatamente. E retomando o histórico, eu venho dessa realidade. Meu pai sempre foi um homem muito valoroso, né, carregado de valores morais, de caráter inabalável também. E ele cuidou
de formar todos os seus filhos. Que grandeza, E de rapaz. tal maneira que eu me lembro com perfeição, infelizmente não o tenho mais, mas para mim é a grande referência de vida, né, por tudo aquilo que ele foi para a gente, para a nossa família e, e para a sociedade local. Era um homem que realmente conquistou, dentro daquelas limitações que tinha, uma postura, uma situação de reconhecimento na comunidade local lá no Juazeiro. E meu pai dizia, Feliciano, quando ele ia defender de fato a educação como força motriz de transformação da sociedade, ele dizia: meu filho, o maior patrimônio que alguém pode ter é o conhecimento e a sabedoria, né, dentro de uma profissão. Porque se ele pegar e botar de cabeça para baixo, né, na praça, cai tudo, cai as moedas, cai as cédulas, mas o que você tem de aprendizado, isso ninguém lhe toma. Então, isso de fato foi um motivo de fortalecimento e nós fomos uma família criada dentro dessa filosofia de vida, Coisa bonita. de prosperar com dignidade e, obviamente, tinha um outro ditado lá em casa que era regra. Disse: olha, meu filho, ninguém precisa se comprometer a nada, mas depois que você se comprometer, você tem que cumprir o trato. Então, essa filosofia simples do interior, mas calcada nesses valores e no caráter de pessoas de bem, é o que certamente sedimentaram a rocha dessa criação. Hoje eu sou o filho caçula, sou o único advogado, mas os meus irmãos são todos na área da saúde. Então tem médico, tem dentista, tem farmacêutica, bioquímica, enfim. E isso, de fato, nos torna, né, pessoas que, Diferenciadas, né? que agradecem, de fato, esse reconhecimento. Vindas do sertão, formaram uma pluralidade de conhecimento em diversas áreas, Pois é. né? Coisa E, bonita, e, coisa bonita que seu pai deixou. Obrigado, Feliciano. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente vem com a missão. E missão dada é missão cumprida, que é para dar certo na vida. Então foi motivo de, durante toda a minha vida em Fortaleza, eu cheguei aqui na década de 80, foi sempre de muito trabalho. Então eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, não é? Embora meu pai facilitasse um pouco, ele deu uma pequena estrutura para que a gente pudesse fazer os estudos, mas era uma coisa apertada. Então a gente tinha que trabalhar. Então fui professor, português, redação, literatura, depois de matemática, de química, em cursinho pré-vestibular. Depois eu fui para a faculdade, aí a gente arrumava os estágios, e de tal forma que a gente foi sempre dentro da perspectiva de fazer o que nos faz bem. E aí, desde o sexto semestre da faculdade, eu tive a certeza e a convicção de que ser advogado para mim era o que ia fazer bem à minha vida, não é? E não apenas à minha vida, mas ao próximo, porque a partir do nosso compromisso social e o dever cívico, né, que a advocacia exerce, não é ficar restrito só a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, é disso que eu sempre disse para os meus alunos na faculdade, no curso de Direito, como eu digo para os meus colegas que trabalham conosco no escritório: olha, ganhar dinheiro é importante, mas nós temos que ter também um compromisso cívico e ético com as pessoas, porque a nossa profissão, de tão relevante que ela realmente exige esse compromisso e esse comprometimento da nossa categoria. Então, E eu vejo também, antes assim, o exercício da advocacia, que poucas pessoas não percebem, é um exercício que tem tudo a ver com humanidade. Certa feita, meu pai, fazendo um discurso, ele disse, ele fez uma imagem que eu considero essa imagem muito boa. Ele disse o seguinte, mais ou menos assim: que você não tinha um paciente, uma pessoa doente, deitada na cama, e de um lado um médico querendo salvar-lhe a vida, e do outro lado um médico querendo matá-la. é verdade. Você não tem um engenheiro que de dia erija um prédio e à noite outro que venha demolir aquilo que foi construído durante o dia. É verdade. Mas a nossa profissão, diferente dessas outras profissões, nós sempre temos aquele problema de trabalhar com o que eu acho que são os piores sentimentos e as piores coisas o que eu chamo da miséria humana. E a gente tem que trabalhar pelo direito de cada um de nossos clientes e ficamos quase sempre antagônicos uns com os outros, embora tenha colegas que fiquem antagônicos com os colegas e não com as causas, tá certo? O que é lamentável, O não que é é? lamentável, mas o que nos distingue de todas essas outras profissões
É é verdade. porque nós temos a ética como o caminho de libertação do povo. É verdade, é verdade. Isso que você falou é poético e bonito, que isso sirva de estímulo para os nossos colegas que estão iniciando a advocacia. E aí, Feliciano, eu me lembro muito bem de todo o caminho percorrido, né? Desde a época que eu fui secundarista, que naquela época era ginásio, não é? E depois o O segundo científico, o grau, segundo grau, que hoje é o ensino médio e o ensino fundamental, não é? é, Mas naquela época era assim. Então eu me lembro com muita clareza todos os caminhos percorridos, da época da faculdade, andando de ônibus, dei muito de ônibus em Fortaleza. E como uma outra pessoa qualquer que normalmente vem do interior com o desejo de vencer, não é? E quando me formei, aí sim, aí foi um alívio, porque era aquela questão, aquele sentimento de dever cumprido, mas ao mesmo tempo uma aflição, né? Como todo e qualquer jovem advogado, que muitas vezes diz: caramba, e agora? Eu vou para onde? Qual a direção? Porque infelizmente os custos de direito no Brasil, eles nunca talharam o advogado para ser um empresário, para ser um cara antenado com o comércio, para ser e nem um gestor de um próprio um escritório, né? gestor, É exatamente. porque, é assim, eu, no tempo que fui conselheiro federal da Ordem, eu li um trabalho de um colega, salvo engano, de Santa Catarina, que ele dissertou e concluiu que a colação de grau em direito oportunizava essa pessoa a exercer 62 profissões. Uma delas era ser advogado. Então, eles formam as pessoas, as faculdades formam as pessoas, acho que numa perspectiva lata de que elas podem exercer 62 profissões. Daí é que eu penso que a vida empurra a gente a uma especialização em ser advogado. É verdade. E você falando nisso agora, Feliciano, depois a gente vai, se Deus quiser, se houver tempo para a gente falar sobre isso, sempre eu queria tratar aqui do seu olhar sobre todas essas perspectivas. Eu tive o privilégio de conversar com você muitas vezes, durante muitas circunstâncias, e você sempre tem uma visão diferenciada das demais pessoas, porque Bondade sua. não é bondade não, e nem é rasgação de seda, porque você não precisa disso, e a gente, quando está com um amigo, também não precisa fazer isso. Mas isso é importante, ô Feliciano, para que isso esteja devidamente coadunado com esse sentimento e esse espírito de que os cursos de direito, que hoje são muitos no Brasil, aliás, se somados todos os cursos de direito do Brasil, eles são mais em quantidade do que a soma de todos os cursos de direito do planeta Terra, não é? Acredito. Hoje nós temos aqui, segundo o censo da própria OAB, não é? Nós temos um advogado para cada 164 habitantes. Eu costumo brincar que se demorar muito, nós vamos ter mais advogado do que habitantes no Brasil, não é? Como existe alguma cidade que tem mais eleitor do que habitante. Mais eleitor do que habitante. Então, é dentro dessa perspectiva e nesse olhar vanguardista que a gente precisa olhar para frente e chamar os nossos colegas, sobretudo os que estão iniciando a profissão, para dizer: olha, vocês precisam ouvir as pessoas que têm esse olhar diferenciado, como é o seu caso. A gente já falou de muito, inclusive a respeito do podcast aqui, né? O seu podcast e esse estúdio maravilhoso onde nós estamos, para mim me surpreende e certamente é uma visão diferenciada que poucos, né, foram descortinados para essa realidade. Mas nós vamos falar sobre isso, né? Bom, na hora que você quiser. E aí, só para encerrar essa passagem, quando eu me formei, né, eu fui exatamente buscar, através da experiência e nas instituições às quais nós somos obrigados a nos filiar, não é? Como a OAB, por exemplo, um amparo. Eu disse: olha, pelo menos aqui, onde eu sou obrigado a me filiar, porque essa é uma obrigação estatutária da nossa atividade funcional, eu digo, ali eu vou certamente encontrar esse amparo, não é? E foi por isso que, de fato, me encantei com a política institucional. Então, de lá para cá já passaram-se algumas décadas, não é? E aí eu sempre busquei, dentro dessa filosofia, ajudar tanto os meus colegas que, da mesma forma como eu, nunca tiveram esse anteparo, não é?
Através das instituições. Então nós fortalecemos um trabalho importante na década ali do início dos anos 2000 da AJA, Associação dos Jovens Advogados, de tal forma que nós tínhamos uma entidade com pouca representatividade e nós demos um salto qualitativo. Naquela época entramos com várias ações civis públicas para igualar o nível de concorrência em licitações de algumas instituições em relação aos advogados mais experientes e os jovens, dando assim essa oportunidade para que o jovem advogado tivesse essa ascensão e a possibilidade de ter o mínimo de concorrência. Ali nós fizemos debates importantes da necessidade da qualificação do jovem advogado. Tive o prazer de ser conselheiro da ordem e de lá para cá nós ajudamos a criar algumas comissões na OAB. E aí depois criamos o Sindicato dos Advogados em Fortaleza e região metropolitana, e de tal maneira que quando foi em 2009 e em 2015, nós tivemos a possibilidade de concorrer e disputar a presidência da OAB. Em 2009 eu era um jovem ainda, um sonhador, um jovem que acreditava muito na força do trabalho como força capaz de transformar o mundo, e ainda continuo acreditando. E sempre há de ser, porque eu nunca vi ninguém mudar o mundo parado. É verdade, a força da juventude é que faz isso, né? É. E em 2015 foi um desafio abissal, em 2009, em 2015 eu tive o privilégio, e aí sim, isso é para poucos, de ter o apoio de pessoas que para mim sempre foram referências na advocacia. Pessoas que na faculdade a gente dizia, olha, quando eu me formar eu vou ser igual a, não é? E uma delas foi o doutor Feliciano de Carvalho, que tive o prazer e o privilégio de integrar o nosso movimento, de falar e discursar com aquela oratória incrível, não é? E assim como Roberto Martins Rodrigues, Paulo Bonavides, assim como outros tantos, doutor Cândido Albuquerque, assim como outros tantos, e o doutor Feliciano Júnior, que também nos concedeu o apoio, Silvio Braz, grandes ex-presidentes que a UAB teve e que, de fato, eles acabaram, hoje moram nos palcos etéreos, alguns deles, doutor Feliciano, graças a Deus, está com a gente, mas isso para mim foi, de fato, um marco indelével nessa minha jornada pela advocacia. Então, ao longo dessa vida profissional, Feliciano, desde que eu saio do Juazeiro até agora, nesse momento, eu posso lhe dizer que eu sou um homem de muita alegria e, por que não dizer, de muita sorte, porque tive a capacidade dessa caminhada construir amigos, poder chamar de amigos, principalmente aquelas pessoas que eu tinha como referência e tenho como referência de vida. Então, para mim, de fato, eu me considero uma pessoa vitoriosa, não apenas porque realizei o sonho de ter meu escritório, não porque apenas me considero uma pessoa realizada E você é um líder da classe, de uma certa forma. Hoje você também é referência para muitas pessoas, né? Obrigado, Então você tem Feliciano. que exercer essa sua liderança com a sua origem, com a sua humildade, com a sua perseverança. E que eu acho que é importante para todo advogado saber que o bom da vida de ser advogado é nunca desistir. É verdade. Nós não podemos desistir, de jeito nenhum, né? É. Porque os vencedores são aqueles que não desistem, de forma nenhuma. Isso para mim também é muito claro. Então, para mim, de fato, eu posso lhe dizer que eu sou um homem abençoado de ter os amigos que tenho e de hoje poder dizer que aqueles que na época da faculdade, não é? Lá no fórum, eu era estagiário lá no fórum da Barão do Rio Branco, não é? E recebia aulas do seu pai. Recebia aulas dele. Ele parava, doutor Feliciano, rapaz, eu tô com a dor. O seu pai, ele com toda boa vontade, com aquela maestria, rapaz, era verdadeiramente verdadeiramente uma pessoa que tinha tudo ali bate pronto, não é? E você seguiu os passos de forma exemplar e de tal maneira que, além de tudo isso, a gente tem esse privilégio de tê-los como amigo. Então, eu sou um homem abençoado, tenho minha família maravilhosa, minha mulher que me apoia, minha filha mais velha já faz direito, não é? Coisa boa. Está fazendo o terceiro semestre. Então, eu sou, de fato, uma pessoa abençoada e agradeço aos meus pais, agradeço, de fato, a Deus e agradeço a generosidade que a vida teve comigo. Mas não só, né? Agradeça-se também
porque se não fosse a sua resiliência, você não teria nada disso. A gente nunca deve esquecer, segundo a minha visão de vida, é que o fato da gente amar o que faz deixa de ser trabalho, passa a ser divertimento. E quando o divertimento é bom, a gente faz com tanto amor que a gente nem sente que está trabalhando. É verdade, Feliciano. E como é incrível, não é? Mas olha, você que sempre foi uma pessoa que viu na frente, você sempre foi assim, é? Nós já tivemos muitas oportunidades de conversar e você sempre viu na frente e curiosamente as coisas aconteceram, não é? Algumas Nem delas. tanto da forma como você falou, mas muito parecido. A gente estava falando há pouco tempo aqui antes de iniciar o programa a respeito disso, não é? Que É. você anteviu os juizados especiais, Bom, o não é? juizado não foi bem um juizado É, especial. mas era a mesma coisa, não A é? minha vida, não, eu acho que houve assim Parecido, não é? é parecido, mas não é igual. Porque na minha visão, na década de 80, Edson, era o seguinte, eu entendia que a concentração do prédio do foro com os juízes seccionados nas especialidades de família, civil, sucessões, nas diversas varas especializadas, eu vi o seguinte: havia, como ainda hoje há, e cada vez mais, uma distância enorme entre a magistratura e o povo. Então, esses fóruns centralizados eram como assim torres em que os sábios nelas ficavam no alto, olhando o povo para poder dividir a justiça de Deus e dos homens entre o povo. Então eu imaginei naquela época, eu conversei com alguns colegas, que eu achava que em vez de fazer um grande prédio para o foro, que naquela época o foro precisava ser mesmo, ter melhores instalações, eu imaginava que tivéssemos em cada bairro o foro próprio, um juiz de uma vara criminal, um juiz de uma vara de família, um juiz de uma vara civil, pessoas que pudessem morar naquele Entender o ecossistema ali daquela região, e não é? conviver com aquelas pessoas. Porque não pode se fazer justiça e nunca será feita justiça sem que a interpretação jurisdicional não seja apegada ao povo. Mas a tecnocracia vence sempre na medida em que afasta os sábios do povo, os, as pessoas judicantes do povo. E a minha ideia era que os fóruns fossem regionalizados o quanto mais, inclusive porque, do ponto de vista econômico, as estruturas seriam menores. Não precisariam construir os palacetes com custos de manutenção inimagináveis, sabe? E isso ia fazer com que a justiça e o juiz, de uma forma geral, se aproximando do povo e convivendo e vivendo e sofrendo aquilo que o povo estava sofrendo, pudesse então ele, a cada causa, empregar o conhecimento jurídico, mas antes de tudo um sentimento de justiça que precisava ser distribuído. Então, essa ideia Era a ideia originária, não era a é? ideia originária. E, de repente, criaram-se os juizados especiais, como se isso pudesse ser um substituto daquilo que eu acho que não é. É porque acabou, de certa forma, fugindo ali ao preceito originário, né? Quer dizer, era para desafogar o judiciário, acabou, na verdade, criando ali um tipo de demanda específica, obviamente Não que faz bem. criou um método de esvaziar o poder judiciário, vamos dizer assim, de uma determinada categoria lógica para uma segunda categoria lógica, como tinha antigamente, porque antigamente as pessoas não se lembram, mas você tinha o juiz da vara civil, que era a justiça dos ricos, e tinha os juízes da assistência judiciária aos necessitados, que era a justiça dos pobres. Então, você imagina que a justiça, na medida em que ela foi se organizando, ela foi ficando cada vez mais vinculada a uma percepção feudal. Essa percepção feudal em que o senhor feudal era dono de um determinado
de um determinado parcela do poder do Estado e exercia de um modo sem controle. Eu vejo hoje, por exemplo, nos tribunais, por que é que há tanta resistência em aumentar, por exemplo, o número de ministros do STJ? A Constituição Federal, quando começa a regulamentar o STJ, diz que ele vai ser composto de, no mínimo, 33 ministros. Nós vamos fazer 40 anos de Constituição Federal. Então, os mesmos. A economia do Brasil quintuplicou, a É. população do Brasil mais do que dobrou e continuam os mesmos 33 ministros, né? Quando a Constituição trata do mínimo e o máximo. Quando é que teremos algum máximo nessa história? Esse máximo deveria corresponder àquilo que a sociedade demanda. E aí vem determinadas estruturas, que eu vou chamar de tecnocráticas, de impor a juízes metas impossíveis de serem cumpridas, porque são humanamente impossíveis de serem cumpridas, e a diminuição, obedecendo a uma linha econômica. E isso prejudica essencialmente o jurisdicionado, não é? Prejudica o cidadão. O É um faz de conta que não existe. Então, aqui o estúdio, eu tive a ideia do estúdio porque mas nessa segunda vez, eu tive uma visão, um insight, uma inspiração, porque eu peguei um processo que ele, com 2 meses, estava com 19.200 páginas. Aí eu olhei, esse processo tinha começado há apenas 2 meses e estava com 19.200 páginas. Aí eu passei a refletir, meu Deus, esse magistrado, daqui uns 2 anos ou 3, quantas páginas esse processo teria? Ele não pode ler, porque ele não só vai ter esse processo, ele tem uma enormidade de causas e responsabilidades. Aí eu imaginei isso, não, eu acho que a gente precisa montar um estúdio, e aí, por isso a razão desse estúdio, para que a gente possa transformar os processos em cada vez mais estruturas audiovisuais, para que se apresente um memorial, capaz de uma síntese, não uma é? síntese audiovisual, sabe, um pequeno documentário do Não tenha processo. dúvida. Outra coisa, você poder chegar, e hoje você vê um grau enorme de litigiosidade no que diz respeito à validade ou invalidade de testamentos, aqui eu pretendo fazer no estúdio, o cliente quer fazer um testamento, eu vou colocar aqui 2 médicos, o cliente vai ser examinado com uma filmagem sem cortes, sem edição, os médicos vão entrevistar o futuro testador para no final atestar se ele é capaz ou não. Os médicos se retiram, então eu pergunto, o senhor como é que quer que seja feito seu testamento? Aí ele avisa, diz como é que vai ser feito. Daí, com essa estrutura particular, privada, que ficará guardada com o cliente, então far-se-á o testamento na medida do que ele quis. Inclusive a ata notarial da circunstância, não é? Que pode ser reduzida a termo, porque aí gera fé pública. Isso aí, de fato, é algo fantástico, fenomenal. É porque eu acho o seguinte, que a gente tem que trabalhar Que para a supriria, né? diminuição da litigiosidade. Sim. E para transformar os processos que já existem, esse estoque enorme de processos que tem no país, numa coisa que fique mais fácil. Porque eu vejo o seguinte, eu tenho dificuldades de ler um processo muito longo, rodando páginas em PDF, até para encontrar algum setor do processo, alguma coisa importante do processo, eu perco mais tempo do que se eu visse o processo se fosse físico. Então, eu penso que se o processo virasse uma coisa mais audiovisual, um documentário, como se fosse uma reportagem jornalística, então o juiz ouviria, qualquer parte ouviria, e ficaria talvez mais fácil para que as partes, uma vez assim se manifestando, pudessem até se autocompor antes mesmo. Não tenha dúvida que a própria neurolinguística, não é, já detectou que nós, né, temos a capacidade muito maior de assimilar vídeo e algo em movimento do que, obviamente, você está ali por escrito.
é inegável. Agora, eu trago também, o Feliciano, outros pontos importantes em tempos de inteligência artificial, não é? Ah, esse é um Hoje, tema bom que eu queria ouvir. hoje as relações estão cada vez mais dinâmicas, as coisas acontecem numa rapidez impressionante. A primeira vez que a humanidade duplicou o conhecimento que tinha, demorou cerca de 1.200 anos. Hoje, a cada 12 horas, o ser humano duplica o conhecimento que tem. Então, a gente vive, de fato, num mundo extremamente rápido, ou seja, é acelerado o processo, não é? Onde a tecnologia artificial, ela já é um instrumento, é uma ferramenta que é utilizada diariamente, e quem não as usa certamente ficará para trás, não é? Mas eu lhe fazer uma pergunta. Você olha o uso da inteligência artificial do ponto de vista da advocacia. Qual é a sua reflexão sobre o uso da inteligência artificial pela jurisdição? Será que a gente vai ter o Supremo Computador Federal? Olha, inclusive os próprios tribunais já afirmam, não é? Já declaram que utilizam ferramentas de inteligência artificial não para fazer o julgamento, mas para auxiliar, para subsidiar essas decisões, não é? Mas na forma em que duplica o conhecimento, vai ter um ponto no futuro em que a inteligência artificial poderá substituir o julgador. É bom, eu acho que pode ser ferramenta, ninguém substitui o homem, né? Ou ninguém deve. Ninguém deve e talvez não, porque a máquina ela não é dotada de sentimentos e de alguns valores que são intrínsecos da humanidade, não é? É, eu concordo. Então, assim, de fato, ficaria complicado a gente imaginar que isso seria possível de fazer. Mas Mas os grandes meios econômicos, eu creio, até no porque rumo que nós estamos tomando, agora sim, o seguinte, é um ponto muito importante a gente entender o seguinte: o direito é uma ciência subjetiva, ela não pode ser equiparada a uma matemática, uma ciência exata como a matemática. Então, quando você usa a inteligência artificial, o padrão básico é a matemática, não é? é um É algoritmo é que um você faz. algoritmo, é uma questão matemática, né. Hoje, curiosamente, as inteligências artificiais, elas têm a capacidade, inclusive, de criar jurisprudências, criar então, obviamente que isso não pode ser utilizado, inadvertidamente, Descuidadamente, né? descuidadamente, não é. Mas o fato é que dá celeridade, né. Uhum. Ele acaba, de certa forma, sendo um ponto importante e um divisor de águas, porque ali a gente tem a Pode ser capa um instrumento, um né? instrumento, é uma ferramenta, não é. É. Ele não tem como substituir, de fato. Mas a celeridade que muitas vezes esse mundo dinâmico exige de nós, isso é um ponto primordial. Mas, por exemplo, a gente precisa entender também, e aí é um outro ponto que a gente precisa refletir profundamente, o papel das instituições numa nova roupagem necessária para o mundo atual. Hoje a gente ainda tem padrões que são impostos, não é, pelos nossos, estatutos, de certa forma, que necessitam ser modernizados, que não tá absolutamente desatualizado com a realidade, Rapaz, não é? na minha experiência de 42 anos de advogado, o que eu tenho visto é o seguinte: tudo muda para ficar igual ou pior do que o que era. Porque eu não sei se é na cultura jurídica, não sei se é na cultura da sociedade em geral. Eu acho que as pessoas têm medo do novo, têm medo da novidade. Elas fazem de conta que a novidade não deve prevalecer de forma alguma. E no final, quando aparece uma novidade, é para criar mais um cartório. Pois é, Ó, pois é. nós saímos de uma condição em que o Estado era quem detinha praticamente toda a prestação de serviço de água, esgoto, energia, telefonia, e depois isso entrou isso foi privatizado, Privatizado. e hoje nós estamos todos reféns de uma privatização que, na minha opinião, está deixando muito a desejar por um segundo tipo de ineficiência do Estado. Você vê a condição de energia elétrica em São Paulo, as condições de energia elétrica no Ceará, elas estão
a dever muito. Não tenho nem dúvida. Hoje as principais demandas judiciais, inclusive, são voltadas para esses prestadores de serviço, né? São recordistas, né? E as agências, na minha opinião, é o modo que essas agências são compostas, porque elas são compostas por decisões muito mais políticas do que na verdadeira representação da sociedade ali dentro. É como você, se você pegar e for atrás do histórico dos senhores que são componentes dessas entidades, dessas agências, quase todos são advindos das empresas reguladas, porque, segundo um determinado conceito, essas pessoas precisavam ter algum conhecimento ou alguma afinidade Veja só. com aquilo. E aí o que foi que a gente fez? Cada agência virou um cartório. E a necessidade do povo ficou relegada a um outro plano. De fato, é algo preocupante. Eu acho que nós, como operadores do direito e que temos essa consciência ampla, uma consciência macro sobre todas essas relações, a gente precisa, de alguma forma, contribuir para que essa discussão se amplie, não é? E, de fato, a gente precisa contagiar não apenas os colegas, mas a sociedade. Porque é através dessa forma e dessa discussão que pode haver uma evolução. Tudo depende, de fato, do interesse de ser o catalisador, não é, Feliciano? Porque às vezes a gente fala, mas todo mundo está tão cômodo de uma maneira que muitas vezes acaba, dizendo assim, deixa rolar. E eu acho que cabe a nós, de forma efetiva, em algum momento da vida, começar a debater esses temas. Mas, Edson, veja só, eu estava falando sobre a inteligência artificial. Os saltos tecnológicos que nós demos nos últimos 20 anos, eu pelo menos tenho a sensibilidade de perceber que o ser humano, de uma forma geral, ele está deixando de ser um agente consumidor de algum serviço ou produto, e ele está se transformando no objeto do produto. Exato. No objeto do consumo. É o princípio, inclusive, que todas essas redes sociais, eles têm dos seus... de quem integra essas redes sociais. Isso aí, inclusive, foi dito pelos próprios fundadores. E veja, eu acho que foi no professor Mário Rosa, que eu li no professor da comunicação na USP, ele tem um livro chamado, salvo engano, A Era do Escândalo, em que ele mais ou menos traça um momento histórico. Nós fomos criados em 3 campos bem distintos. O campo da vida pública, em que na vida pública você está exposto a tudo. A comunicação, a crítica, a tudo. Um outro campo da nossa vida era o campo da vida privada. O campo da vida privada era aquele em que você desfrutava com sua família, com seu grupo de amigos. Esse era um campo em que você tinha uma conduta com mais liberdade e mais autenticidade. E, finalmente, todo o ser humano tinha um campo da vida íntima. Sucede que hoje, poucas vezes eu deixei de ver isso. Se eu vou a algum restaurante, algum teatro, alguma coisa, eu vejo as pessoas abraçadas com os seus smartphones. Chega um copo de bebida, tem que fotografar. Chega um prato de comida, tem que fotografar. Virou uma necessidade, não é? Gente que morre. Rapaz, presta atenção. Eu vi várias notícias de gente que, escolhendo lugares impossíveis, morreram por fazer selfies. Aí eu digo, peraí. Tá demais, hein? Não, nós estamos caminhando para uma imbecilização tecnológica. É inegável a importância e a democratização do acesso à informação que as redes sociais trouxeram para nós. Aí não tenha dúvida. O fato é que isso acaba, como você diz, acaba sendo, na verdade, nós viramos o produto, não é? Nós é quem viramos o produto. Houve uma inversão completa. Isso, para mim, ao mesmo tempo que é genial, porque é um genial do mal, não é? Porque escraviza a sociedade. Hoje os pediatras, eles atestam de forma muito veemente, né, que o que leva a esses distúrbios de comportamento, déficit de atenção e muitas outras questões que estão ligadas
não é, a deficiências mentais E e comportamentais. comportamentais das pessoas, está diretamente associada a essas telas e essas redes sociais, a esses jogos e a esses movimentos que a tecnologia trouxe. Então, de fato, aquilo que muitas vezes pode ser utilizado para o bem, né, demasiadamente, ele pode também levar para o mal. Agora, isso é uma Ah, questão de escolha, é uma não, questão cultural, porque você vê que você vai ali para algumas regiões da Europa, por exemplo, que é o mundo velho, onde há ainda um comportamento diferente, porque né, eles das são muito pessoas. arraigados nos valores culturais dele. Então Mas isso também é cultural, não é? também. Aí, mas eu me lembro assim acho que é do Mário Quintana. Mário Quintana tinha uma quadra que dizia mais ou menos assim: nada que alguém diga agora que já não tenha dito um sábio grego outrora. Então, o que é que acontece? O pai da medicina, ele sempre dizia que tudo demais é É veneno. veneno, né? E hoje eu acho que nós estamos vivendo a fase do veneno tecnológico. Poucas pessoas, acho que estão percebendo isso e muita gente está sofrendo sem saber que está sofrendo por Não isso. tenha dúvida. Eu recentemente escutei relatos de pessoas que estão tão viciadas naqueles jogos, não é? Uns jogos aí, eu não vou adentrar em questão polêmica, mas aqueles joguinhos que você vai lá, rapaz, Jogos de aposta. que, a- que perde tudo e que se endivida por conta disso. Então, na verdade, além de ser uma questão cultural, é uma questão que acaba se tornando um vício de fato, não é? É objetivo, o ser humano se transformou num objeto. É por isso que há necessidade não de haver uma regulação, porque aí você apostaria, né, numa ditadura velada ou numa restrição de liberdade velada. Mas eu acho que tem que haver sim uma moderação a respeito disso, não de forma absoluta, não é? Mas ela precisa ter alguns limites, não é? Se isso é possível fazer do ponto de vista tecnológico. E do ponto de vista jurídico também, não é? Até porque o direito ele existe para preservar a vida, para defender os Mas principais. para prover o ser humano, E isso eu acho que o único destino do ser humano não é só morrer. é não, Eu de acho que forma eu alguma. acho que o destino do ser humano, entre o nascer e o morrer, é procurar ser feliz e procurar fazer quem ele puder também feliz. É. Hoje mudando um pouco assim o rumo, para você ver como é importante, não é, a gente ter acesso a essas redes sociais. Hoje eu estava vendo um colega que foi fazer uma sustentação oral lá numa das turmas lá do STF e foi impedido de fazê-lo porque era um agravo regimental e eles lá não permitem a sustentação oral nessas ocasiões, embora, né, há uma lei que outorga ao advogado a possibilidade de usar a fala e de se manifestar Edson, nesse livremente. aspecto aí, eu faço uma reflexão crítica e respeitosa aos tribunais superiores e eu começo pelo Supremo Tribunal Federal. Ao que eu me recorde, a Constituição de 69 delegou ao Supremo Tribunal Federal o poder de normatizar sobre recurso extraordinário. A nossa Constituição é de 1988. Por que é que o Supremo Tribunal Federal ainda não trabalhou para uma nova lei orgânica da magistratura? O que é que se teme com a nova lei orgânica da magistratura? Por que é que os poderes e as funções primordiais do Estado, entre o judiciário, o legislativo e o executivo, por que é que eles estão misturando suas funções primordiais e relegando, assumindo, usurpando algumas vezes as funções dos outros poderes? Então é preciso que a sociedade debata isso, porque para mim Aham. é um absurdo se o contraditório, ampla defesa, o direito de um cidadão se dirigir a um julgador. Essa distância que eu desde estava falando Sim, para você lá, da ideia dos sim. foros regionais, por que é que o Poder Judiciário se enquista ainda numa estrutura feudal
de não abrir vagas para os tribunais, de criar mais obstáculos para o fornecimento da jurisdição. Mas, Feliciano, é exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, não é? Veja que algumas instituições exerceram o poder moderador, não é? Para justamente fazer e suscitar esses questionamentos. Bom, deixa eu só fazer aqui uma parte, que essa estrutura, essa Fale, expressão fale. poder moderador entrou em voga lá no reinado, no Império, tá certo? E depois poder moderador foi redivivo numa interpretação dentro de uma determinada conjuntura política e inconveniente. Eu acho que a estrutura não é, a palavra não é bem adequada, não é poder moderador. Eu acho que a sociedade civil precisa ser organizada, como foi na fala do Raimundo Faoro, tá certo? A sociedade civil organizada através da OAB chegar e cobrar democraticamente o Pronto. que deve ser feito. É exatamente esse ponto. Quer dizer, essas instituições, né, que representam a sociedade civil organizada, como bem você falou, deixaram de exercer um protagonismo. Hoje há uma politização muito forte dessas instituições, e isso, de certa forma, Essa politização que você fala é uma politização partidária. também partidária. E acho que talvez seja principalmente partidária. E, de fato, isso acabou, veja só, acabou engessando a possibilidade dessas discussões, não é? E de tal maneira que isso vai vencendo os territórios, vai aumentando o território, daí a pouco está com tudo. Não se tem o protagonismo de você discutir à altura temas de grande relevância na sociedade, como, por exemplo, o que está acontecendo no STF, que está legislando claramente. Com suas decisões, ele está exercendo o papel de um outro poder. Por não exemplo, essa discussão que está agora em pauta, que é a questão de uma interpretação sobre o elastério da competência do juízo privativo do Supremo Tribunal Federal como instância única, né? E isso para mim é de uma É uma contradição sinalização de dias muito muito difíceis. graves a vir, não Não, é? e, na minha opinião, uma contradição muito grande por conta do seguinte, porque a própria Constituição Federal tem no capítulo das garantias fundamentais o direito ao duplo grau de jurisdição. Claro. Na hora que você especializa ou enlarguece a competência do Supremo Tribunal Federal, o duplo grau de jurisdição desceu a ladeira, Se encerra, porque vai ser praticamente o você único extingue. grau de jurisdição. Isso. Então, assim, quando a gente observa claramente o apequenamento dessas instituições diante esses temas relevantes, isso acaba gerando uma cadeia, não é? Existem estatísticas que, por exemplo, e aí trazendo para a nossa área de atuação, que 60% dos novos advogados, eles desistem do exercício profissional no primeiro ano. Então é uma estatística muito perversa. E isso pode acreditar, muitas vezes está exatamente nesse esvaziamento dessas discussões e de instituições como a OAB perder o protagonismo. Então isso é preocupante na medida em que nós temos a certeza e a convicção, Feliciano, que a advocacia continua sendo uma das profissões de grande relevância na sociedade, muito grande, porque a gente tem a capacidade de discutir temas relacionados à saúde, à economia, à vida prática, a tudo. E quando isso se enfraquece, a sociedade ela deixa de ter um guardião ali severo, não é? Dessas discussões e desses pleitos. Uma vez, Edson, eu formulei uma ideia e a ideia até ser uma metáfora. E por essa metáfora, algumas pessoas fizeram até gozação comigo. Porque na época estava se perguntando em quem é que se votaria. Eu digo, rapaz, eu vou votar no fulano. Mas no outro dia eu estou na oposição. Aí o colega que estava ouvindo a conversa olhou para mim e disse assim,
Feliciano, que loucura é essa? Como é que tu disse que antes da eleição, tu disse que vai votar no cara e no outro dia tu disse que está na oposição? Eu expliquei para ele da seguinte forma: olha, na minha visão, há um ente abstrato chamado Estado, que é ocupado por pessoas que ficam lá temporariamente. Na outra banda do Estado, há um grupo enorme, disperso e desorganizado, chamado cidadão, cidadania. E entre o cidadão e o Estado, existe uma mola chamada direito. Então, como as pessoas que um dia compõem o Estado são temporárias, eu me apaixonei e me filiei ao lado de advogar pela cidadania, porque eu estarei advogando para alguém que eu estarei vendo, tocando, vendo o sofrimento das pessoas e procurando aquele ímpeto da justiça. Sabe, aquela coisa de que a justiça seja feita para a pessoa e não para o Estado, porque ninguém sabe nem que forma é que o Estado tem. Não tenho nem dúvida. Isso acaba impactando de uma forma bem ampla, tanto na vida da sociedade como do indivíduo, né? Porque quando não se tem a segurança jurídica, isso acaba atrapalhando as relações econômicas do país, porque empresas elas ficam completamente desassistidas, elas geram uma dúvida, né? Uma Uma insegurança insegurança jurídica grande. grande, não é? É isso que a gente está observando, inclusive pelas decisões, algumas das decisões do STF. Então, de tal maneira que se não houver um realinhamento em período breve de todos esses pontos, nós vamos ter aí, eu não estou querendo fazer um prognóstico ruim, mas nós vamos ter muito problema pela frente, né? É isso que eu vejo. As coisas estão evoluindo tecnologicamente, deveriam se encaminhar para a diminuição da litigiosidade entre as pessoas e tudo está acontecendo ao contrário. Ao A contrário. tecnologia está evoluindo para o aumento da litigiosidade. Pois é, então isso é lamentável de tal forma que eu acho que esse canal que você está entregando hoje, não é, para a sociedade, para os operadores do direito, ele precisa também ser um timoneiro nessa luta, na luta de estabelecer uma discussão onde a gente possa vislumbrar um horizonte de sol, não é? Porque da forma como está posto, o horizonte é sombreado e de muitas tempestades. Então, eu acredito que esse papel é fundamental. Lhe parabenizo por esse espaço de agregar e de levar o conhecimento a essas discussões todas. E, inclusive, Feliciano, vejo com entusiasmo e, mais uma vez, você consegue ter essa visão, não é? A visão diferenciada, de que tempos novos exigem, não é? Uma performance também da nossa profissão. Eu acho que, não tenha dúvida que o direito está sempre, constantemente, ele é dinâmico, ele está constantemente... E o direito é uma linha, É uma linha. linha de diamante que costura todas as relações. É verdade. Então, parabéns por essa iniciativa, parabéns pelo Pode Falar em Direito, não é? E que a gente possa estar aqui desfrutando da sua companhia, da sua inteligência e discutindo temas de relevância. Um deles é essa questão da necessidade da nossa instituição, a OAB, voltar a ter um protagonismo na relação junto à sociedade. Aqui mesmo em Fortaleza, aqui mesmo no estado do Ceará, tivemos discussões da pandemia para cá, que efetivamente eu entendo que deveriam ter se tomado outros rumos, não é? E que, lamentavelmente, muitas vezes isso não aconteceu, mas que nós carecemos, né, com brevidade que isso aconteça. Pois, amigo Edson, já deixando registrado o convite para que nós tenhamos outra oportunidade de gravar uma conversa seguinte a esse bate-papo do Pode Falar, até em direito, tá certo? Eu queria que você dirigisse as palavras finais para os nossos telespectadores. Feliciano, eu queria agradecer de coração essa oportunidade, essa participação, lhe parabenizar mais uma vez. E eu queria, nesse momento, me dirigir a você, telespectador do podcast, do Pode Falar em até direito, pode falar de tudo, porque aqui é um espaço bem democrático.
que vale a pena sorrir, vale a pena acreditar num futuro próspero. E me dirijo também a você, operador do direito, seja o jovem advogado, seja o advogado do interior, seja a advogada, nós precisamos lutar de forma intensa, né, pela dignidade da nossa profissão. A nossa profissão, ela precisa ter a importância que sempre teve na sociedade. A única profissão mencionada na Constituição Federal como sendo essencial à justiça, e de tal forma que essa esperança deve bater sempre latente no peito de todos nós. Agradecer a oportunidade, quero fazer também a você um convite para nos seguir nas redes sociais. Edson Santana ADV, onde lá a gente pode trocar uma ideia, onde a gente também fala sobre direito, fala sobre vida, fala sobre a dinâmica do nosso escritório de advocacia e, por que não dizer, né, é um momento sempre oportuno, meu amigo Feliciano, da gente estar alimentando a boa vontade e a paixão por essa profissão tão rica que é a nossa profissão, a profissão da advocacia. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, e despeço-me mais uma vez, e mais uma vez com aquele desejo de continuar conversando com vocês. Também nos sigam as nossas páginas nas redes sociais para poder usufruir desse e de outros debates que nós estamos trazendo aqui, sempre no intuito de contribuir para a cidadania brasileira. Muito obrigado.